Boa noite e a paz do Senhor, a paz do Senhor missionária. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos ouvem nesse momento. Que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Estaremos aqui trazendo essa palavra, do Espírito Santo Consolador, e a missionária vai estar orando a favor da palavra que Deus vai nos trazer neste momento. Amém? Pai Santo, Pai amado, eis-nos aqui. Eu venho neste momento apresentar, Senhor Jesus, esta palavra que vai ser lida, meu Pai, pelo meu esposo, o pastor Luiz Carlos. Que o Senhor Jesus venha usá-los poderosamente, para que onde essa palavra passar, meu Pai, ela há de frutificar no coração de cada um. Quem estiver triste há de se alegrar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa esperança há de se renovar nesta noite, que a força do Senhor há de entrar em cada coração, em cada lar, e há de trazer, papai, o novo do Senhor para a vida de cada um, porque a presença do Senhor, aonde ela entra, onde ela passa, ela faz-se tudo novo, pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o consolo que Ele nos traz nesta palavra. Hoje Ele está consolando. Falamos que só o Senhor é a nossa esperança. É Ele que é a nossa esperança, é a nossa sorte de bênção. É o único que nos traz a certeza do dia da manhã. E eu estarei trazendo esta palavra aqui agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero aí que os irmãos meditem junto comigo. Amém? Que é a palavra aqui em 2 Coríntios. Amém? 2 Coríntios. E o capítulo é o 1º e o versículo 3 em diante. Amém? Então nós vamos meditar um pouco desta palavra. Amém, meus amados? Então eu quero que você abra a tua Bíblia aí, né? Abra a Bíblia e vamos meditar um pouco, né? E vocês dão um comentário, né? E dão like pra gente. Amém, meus amados? Nós estamos aqui, não é para nos aparecer, não. Nós estamos aqui porque o Senhor tem uma missão, colocou essa missão em nosso coração, no meu e da missionária Ivanete. Porque nessa terra, meus amados, nós estamos aqui de passageiro, né? De passagem. Nós somos passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Porque nós sabemos que Deus colocou no nosso coração essa chamada. E nós não podemos revogar, nós não podemos voltar atrás e nem ser medroso, né? Quando Deus chama, Ele chama. Então nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, 1º e versículo 3, que diz assim, meu querido: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo
são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nos também padecemos. Amém, meus irmãos? Então, meu querido, Deus, Ele colocou em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que consola a cada coração. E se nós estamos atribulados, é para que nós podemos ter paciência, para que nós podemos também suportar as aflições deste mundo, para que nós podemos ser fortes, para que nós podemos consolar o outro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se Deus chamou, aqui como diz aqui na palavra, no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então Deus chamou nós, foi para isso. Se existir alguém que estiver atribulado, com problemas, e nós fomos consolados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós deveremos ser encaminhados por Deus para consolar esses que estão atribulados, que estão necessitados de uma palavra de carinho, de conforto, porque é raro a gente ouvir uma palavra de consolo. Eu me lembro neste momento que uma vez eu estava passando em uma rua, né? E quando eu estava passando naquela rua, tinha uma moça sentada no meio-fio, triste, de cabeça baixa. E eu era jovem. E naquele momento, quando eu vi, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo para se aproximar até ela. Não, ela achou até estranho de eu me aproximar até ela, mas eu fui pela vontade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já estava contemplando o coração daquela jovem. Ele estava vendo que ela estava triste, estava necessitada, estava precisando de ouvir uma palavra. E é nesse meio, meu querido, em meio de tantas multidões de pessoas que nós passamos para lá e para cá, nenhum deles se preocupa com você, se preocupa com nós. Porque a preocupação do povo está na finança, nas riquezas, no trabalho. Ninguém tem tempo para nada. Então, meu querido, quando aqui o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, a ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Então, Paulo foi transformado. Deus mudou Paulo de uma maneira radical. Ele Glória a Deus. Mudou aquele homem. E aquele homem foi mudado. Amém. Em espírito e alma e corpo. Ele largou tudo para viver uma vida com Cristo. Então eu digo para você também, se você sente essa chamada no coração, esse desejo de servir a Cristo, de pregar esta mensagem de consolo, para consolar uma outra pessoa, é Ele quem dá esse espírito de consolo, que é o Espírito Santo. É Ele que nos dá a sabedoria do Espírito do Senhor para nos trazer uma palavra com sabedoria.
E se ele fala aqui, aleluia, para que também possamos consolar os que estão necessitados de ser consolados. Glória a Deus. Então eu digo para você, se você está aí no desespero, está cansada de tudo, está desejando até mesmo tirar sua própria vida. Às vezes você está querendo até largar tudo, abandonar a sua casa. Não faça isso, porque a tua alma é preciosa ao Senhor. Você é preciosa, você é precioso, meu querido. Não importa, você passa a tribulação aqui na terra. Se uma vez, se você levantou as suas mãos e teve esse chamado, e Deus chamou você para esta obra, então confia nele. Deixa o Senhor guiar os seus passos. Deixa Ele guiar os teus pensamentos. Deixa Ele, porque Ele sabe como cuidar dos filhos dele. Ele sabe guiar. Ele não deixa você cair em precipícios. Ele não deixa você se afogar. Se você passar pelas águas e as águas começar a te cobrir, Ele te banha, te pega você pela mão e levanta. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E o Senhor diz aqui ainda, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós somos consolados. A misericórdia de Deus. Aqui, meus amados, uma palavra de Deus diz aqui, ó. Deus é conhecido nas Escrituras como o Pai das misericórdias, como Ele é conhecido. Deus é conhecido também o Deus das luzes. Amém. O Deus das luzes. Aqui o Pai das misericórdias. A misericórdia é a expressão transbordante do amor e da compaixão. Quer dizer, ele tem o amor e tem compaixão por aquele que chama por ele, que tem vontade de servir a Cristo. Compaixão divina, misericórdia, é sinônimo de compaixão, demência, beneficência, benignidade, bondade. A misericórdia é um sinônimo doloroso causado pela misericórdia dos outros. É sentir simpatia ou compaixão pela situação de outras pessoas, está vendo? Às Glória vezes, a Deus. né, missionário? Pode falar. Amém? E traze o miserável para dentro. Desculpa. Traz miserável, né? Traz o miserável para dentro do coração, quando Deus usa a misericórdia para com o pecador. Ele traz o miserável para dentro do seu coração. Ele é o Deus de graça, de misericórdia. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia a chamam de o Deus de misericordioso. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é misericordioso. Não olha para o homem, não olha para as coisas que os homens fazem, porque Deus é misericórdia. Nós vemos tantas desgraças que acontecem neste mundo, nós vemos tantas coisas terríveis que vem acontecendo, né? Muita morte, pessoas tirando a vida da pessoa assim, ó, de um toque assim de dedo.
na frieza, sabendo que nós somos a imagem do Criador. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele é a imagem, Ele vem em forma de homem, em forma de gente. E as pessoas hoje não querem saber disso. Muitos são atraídos pela raiva, pelo ódio, e quer fazer vingança, quer destruir a imagem de Deus. Você é a imagem. Então, meus amados, se você andar na direção do Espírito Santo de Deus, você é bem-aventurado. Deus não deixa nada, ninguém te tocar. Ninguém. Glória a Deus. Porque você se torna uma pessoa blindada e protegida pelo Espírito Santo. Ele anda lado a lado junto com você. Mas se você largar, Ele também te larga. Amém? Aqui nós vemos aqui Isaías 40. Ele fala assim, Isaías: consolai o meu povo. Amém, Jesus. Diz o vosso Deus. Glória a Deus. Deus usou, aleluia, Deus usou Isaías para consolar o povo. Hoje, Deus está nos usando, porque nós precisamos ser usados por Deus para consolar os outros. Porque o povo não está tendo mais momento para pensar. Antes de pensar, já está fazendo uma besteira, destruindo o outro. Então, meu querido, eu confesso para você que deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero assim passar um pouco pela missionária, alguma coisa que Deus passou no coração dela. Amém? Aqui nós vemos, o título da palavra, Ação de Graças de Paulo pelo Conforto Divino. A Bíblia dele, a tradução é um pouquinho diferente da minha, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Nós todos sabemos quem foi o apóstolo Paulo, quem foi Paulo, um perseguidor de cristão, matava e fazia muitas coisas erradas. A partir do momento que o Senhor visitou aquele homem, que aquela luz que ele encontrou no seu caminho, o caminho de Damasco, foi a presença de Deus. Aquele homem, daquele dia em diante, a vida dele nunca mais foi a mesma, como o meu esposo já disse no início. Ele largou toda a riqueza, ele foi viver, provar da pobreza, um homem que era estudado, ele foi provar da pobreza, provar da humilhação, provar a padecer fome, a provar a escassez, como diz a palavra dele em 1 Coríntios 4:11, onde diz: eu sei viver na alegria, sei viver na fartura, sei viver na escassez de pão, Ele quer dizer que ele sabe viver todo e qualquer tipo de situação. Aí onde entra a misericórdia, porque quando a pessoa começa a olhar para o seu irmão e sentir compaixão, misericórdia dele, é porque ele já viveu tudo e qualquer tipo de situação na sua vida. Ele já passou momentos altos e baixos, tempos muito longos na sua vida. Quando nós aprendemos a olhar para essas ocasiões e sentir misericórdia dos nossos irmãos, nós pensamos: se eu pudesse fazer tanta coisa, eu faria em prol da vida dele, ou em prol da vida dela, ou em prol daquela família. É porque outrora, lá no passado, eu já vivi por situação parecida. Porque tem um ditado aí no mundo que dizem que só sabe a quentura do fogo a panela. Por isso que quando nós passamos determinada situação, quando nós vemos os nossos irmãos padecendo tal situação, vem a misericórdia. O que às vezes nós sofremos? O que às vezes precisamos passar por determinada situação, por humilhações, para que nós possamos ter o coração de Cristo, a mente de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou aqui nessa terra, padeceu todos os sofrimentos,
todas as humilhações, que eu e você não passamos nem perto. Nós não chegamos nem perto daquilo que o nosso Senhor passou por amor a nós. O nosso dever aqui nessa terra, como cristão, como homens e mulheres de Deus, que amam a Deus, querem atrair a atenção de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Comece a olhar para o próximo com o seu amor, com a sua misericórdia. Enquanto você olha para o próximo com o seu amor, com a sua misericórdia, com certeza o Senhor Jesus enviará o Consolador que Ele disse, que é o Espírito Santo, para consolar a sua família, os seus filhos, para entrar na sua casa e trazer aquela presença que em meio tanta, às vezes, escassez, em meio tanta pobreza, em meio à doença, em meio às aflições, o Senhor envia o Consolador, que é o Espírito Santo, para te fortalecer, para nos fortalecer, para dizer: se o Senhor passou tudo que Ele passou por mim, eu tenho esperança que eu já venci. Eu não vou vencer, eu já venci, porque o Senhor já batalhou, já pelejou e já venceu por mim. Assim como o ministério de Paulo em diante foi de sofrimento, mas ele sempre teve a certeza de que ele venceria, porque o Senhor estava com ele. O Espírito Santo do Senhor Jesus estava com ele. Até quando chegou o dia da velhice, que ele já estava velhinho, que ele disse: glória a Deus, aleluia, Pai. Combati o bom combate, encerrei a carreira, graças a Deus, e guardei a fé. Verdade. Que em cada dia de nossas vidas nós venhamos olhar para a circunstância, para a situação, quando finalizar cada dia, cada tarde, que nós não deixamos só na nossa velhice para falar isso, que nós venhamos dizer todos os dias de nossas vidas: eu ainda não encerrei minha carreira, eu estou aqui ainda caminhando, mas eu guardei a fé, porque a fé que eu guardei hoje é o suficiente para mim vencer amanhã. Porque ele disse isso na velhice dele, que ele já não podia mais levar o Evangelho do Senhor até as pessoas, para que as pessoas pudessem ser libertas daqueles mal, daquelas doenças, daquelas enfermidades, daqueles fardos pesados que as pessoas estavam carregando, que nós carregamos, né, no mundo de hoje, quando não é uma coisa, é a outra. Então, que nós continuamos olhar para o Senhor e que a nossa fé não venha ser só hoje, que a nossa fé venha ser enquanto nós aqui vivemos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Guardem essa palavra no coração e tenham a misericórdia pelo seu próximo, tenham o amor pelo seu próximo a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele usava tanto de misericórdia porque ele não aguentava ver alguém triste, ou abatido, ou doente, ou caído na sarjeta, ou cego, ou mendigando. Ele, com a sua misericórdia infinita, ele ia, colocava as tuas mãos e a pessoa recebia o milagre e a cura. Então é o consolo, porque, aleluia, é Deus usando a cada um de nós hoje para nos consolar o outro. É Deus que nos usa hoje, porque hoje o mundo está virado. Então pensou, se todo mundo virasse contra o outro, contra o vizinho, como seria o nosso país? Jesus veio para dar vida, irmãos, e vida com abundância. Então aqui, meus amados, olha, que diz aqui o 9, mas já em nós mesmos tínhamos a certeza de morte.
para que não confiássemos em nós. Então Deus não deixou nós confiar em nós mesmos. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós podemos confiar nele. Antes de nós levantarmos para ir a algum lugar, ou para o serviço, ou para abrir uma empresa, nós temos que botar Deus na frente. Bota Jesus na frente. Antes de você pegar seu carro, seu caminhão, seu ônibus, entrar dentro da sua casa, sair da sua casa, ir para o emprego, bota Deus, bota Jesus na frente. Em nome de Jesus. Amém? Glória Mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Está vendo? Ele nos livrará da morte. A morte respeita Deus. Satanás, o diabo, respeita ao Senhor. Ele não faz nada das coisas se Deus não permitir. A morte só vem até você se Deus permitir. O diabo só pode tocar em você se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, você não morre, você não é atacada pelo diabo. Mas se você andar errado, ou fazendo coisas agradando ao diabo, fumando, bebendo, prostituindo, você está chamando o diabo. Amém? Neste momento, amado, em nome de Jesus, queremos te abençoar. Amém? Nós vamos aqui neste momento levantar em oração. Amém? A missionária vai orar. Amém, Pai Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai, que essa palavra vá de encontro com cada coração que está necessitado nessa noite, que o Senhor venha visitar vidas, meu Pai, que estão vivendo às vezes na pobreza, na enfermidade, na escassez, ou às vezes, meu Pai, tem muita fartura, mas não tem a paz de espírito, não tem a alegria do Espírito Santo, que não adianta termos muito dinheiro, muita riqueza, muita fartura, se não estivermos Deus na nossa casa, na nossa vida, continuaremos sendo atribulados, continuaremos na tristeza, porque o que nos enche, o que preenche o nosso coração, não é a bebida, não é a prostituição, não é a alegria mundana que é passageira, mas o que enche a nossa vida, o nosso espírito, é o Espírito Santo. Que o nosso coração esteja sempre alegre, em nome do Senhor, por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. Que por onde esse vídeo, papai, essa palavra adentrar, que o Espírito Santo habitará em cada casa, em cada família, em cada coração, e suprirá as necessidades de cada uma, seja lá qual for ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim o desejo do meu coração, pelo poder que há no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos agora estender nossas mãos para te abençoar. Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu estendo as minhas mãos sobre esta vida, para esta alma, Senhor. Senhor, abençoa ela, Pai. Repreenda o mal, os espíritos malignos, visita a casa dela, visita os filhos, visita a filha, visita o marido, visita a esposa, os seus parentes, seu pai, sua mãe, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai ao encontro, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. E eu peço a Deus para que Deus te abençoe, receba a misericórdia de Deus, receba o consolo, o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus seja contigo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Nós vamos agora despedir. Deus, quem impedirá?
Agindo Deus, quem impedirá? Nós vamos despedir com um beijo e depois você dá um like. Amém? Beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Amém? Glória a Deus, aleluia.